Sabe aquele desconto de RRF que aparece todo santo mês no contra-cheque? A gente vê o número ali, mas como é que chega naquele valor exatamente? Bom, hoje a gente vai desvendar esse mistério. Vamos transformar essa sopa de letrinhas e números em algo que, olha, faz todo sentido. Então, para começar, o que danado esse tal de IRRF? Pensa assim, é como se fosse um adiantamento. Todo mês o governo já pega um pedacinho do imposto de renda que a pessoa pagaria só lá no ano que vem. Por isso que o nome é retido na fonte, sabe? Ele já é descontado direto do salário. É uma forma de adiantar o acerto de contas com o leão. E para a gente não se perder, olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, o que é o IRRF. Depois, os componentes do cálculo. Aí a gente vê a tabela progressiva em ação. Passa por um exemplo prático, bem detalhado, e fecha com a escolha que se faz lá na declaração anual. Fechado? Então bora lá! Certo, vamos para a segunda parte, os componentes do cálculo. Gosto de pensar que isso aqui é tipo uma receita de bolo, sabe? Tem que ter os ingredientes certos, na ordem certa, para tudo dar certo no final. E o ingrediente principal, o coração de tudo, é a tal da base de cálculo. E aqui está o pulo do gato. O imposto não é calculado em cima do salário bruto, aquele valorzão que a gente vê. Não, o segredo é pegar a remuneração bruta e subtrair as deduções permitidas por lei. O que sobra é a base de cálculo. É em cima desse número que a mágica, ou melhor, a conta acontece. Tá, mas que deduções são essas? Bom, basicamente são 3 coisas que podem diminuir essa base. Primeiro, a contribuição para a Previdência, o famoso INSS ou regime próprio de servidor. Segundo, um valorzinho fixo para cada dependente legal. E terceiro, se for o caso, a pensão alimentícia que foi definida pela Justiça. Tudo isso ajuda a enxugar o valor que vai ser tributado. Beleza, já temos a nossa base de cálculo, o nosso ingrediente principal. Agora a gente precisa do motor que vai fazer essa conta rodar. E esse motor é a famosa tabela progressiva do imposto de renda. Olha ela aí. A lógica é bem simples, na verdade. É progressiva porque quanto maior a base de cálculo, maior a alíquota, ou seja, a porcentagem do imposto. Repara que quem está na primeira faixa, até uns 2.200, é isento. Já quem está lá no topo paga 27,5%. Ah, e fiquem de olho nessa última coluna, a parcela a deduzir. Ela é super importante para o cálculo final, a gente já vai ver o porquê. Ok, muita teoria, né? Vamos para o que interessa, a prática. A melhor forma de entender de verdade é botando a mão na massa. Então, bora pegar um exemplo, um caso hipotético, e aplicar tudo isso para ver no que dá. Vamos imaginar aqui um salário bruto, uma remuneração mensal de R$6.000. Esse é o nosso ponto de partida. Mas, lembrando, o imposto não é calculado em cima desses 6.000. Primeiro, a gente tem que achar as deduções. Ok, passo 1. Calcular as deduções. No nosso exemplo, a contribuição para a Previdência é de R$ 780. A pessoa também paga R$ 500 de pensão alimentícia e tem 2 dependentes, que dá uma dedução de R$ 379,18. Agora é simples, a gente soma tudo isso para subtrair do salário bruto. E pronto, 6.000 menos todas aquelas deduções, chegamos na nossa base de cálculo, R$ 4.340,82. É esse o número que a gente vai usar lá na tabela para finalmente achar o valor do imposto. Agora é o grande final, o passo 2. A gente pega esse valor, R$ 4.340,82, e procura na tabela. Onde ele se encaixa? Ahá, na faixa de 22,5%. Então, a gente multiplica a nossa base por esses 22,5%, e aí lembra daquela parcela a deduzir? A gente subtrai ela do resultado. São esses 3 passinhos. E o resultado dessa conta toda é R$ 313,80. Tá aí, esse seria o valor exato do IRRF descontado no contra-cheque nesse nosso exemplo. Viu só? Seguindo a receita, a gente chega lá. Muito bem, a gente entendeu o desconto de todo mês, mas a história não acaba aí. Como é que essa conta mensal se encaixa na declaração de ajuste anual? Agora a gente vai falar da parte estratégica da coisa. Na hora de acertar as contas com o leão, existem basicamente 2 caminhos, 2 escolhas, o modelo simplificado e o completo. O simplificado, como o nome diz, é mais direto. Ele dá um desconto padrão de 20% sobre os rendimentos, mas tem um teto. É perfeito para quem tem poucas despesas para abater. Já o completo é para quem gosta de detalhar tudo. Gastos com saúde, educação, dependentes, tudo entra na conta. Esse é o ideal para quem tem muitas dessas despesas dedutíveis. E agora vem a melhor notícia de todas. Não precisa ficar fazendo 1000 contas ou se descabelando para saber qual escolher.
O próprio programa da Receita Federal é inteligente. Enquanto se preenche a declaração, ele calcula as duas opções em tempo real e já mostra ali na tela qual é a mais vantajosa, ou seja, qual dá menos imposto a pagar ou mais a restituir. Uma mão da roda, né? Mas, claro, se a pessoa quiser ter uma noção antes mesmo de preencher, tem uma regra de ouro bem fácil. É só somar todas as despesas dedutíveis do ano inteiro. Esse total é maior ou menor que o limite do desconto simplificado. Essa continha de padaria já dá uma pista excelente de qual modelo vai ser melhor. Isso nos leva à pergunta final, que fica como uma reflexão. O total de deduções anuais da pessoa é maior que aquele desconto padrão de 20%? Saber a resposta para essa pergunta pode fazer uma baita diferença no bolso na hora de fazer a próxima declaração. Fica aí a dica para já ir se organizando durante o ano.